Peço aos irmãos para abrirem a Bíblia no livro de O Evangelho de João, capítulo 13. No verso 1, a Bíblia diz que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, então não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Aqui nós vemos uma cena ocorrida, e ao final da cena Jesus diz que nós devemos seguir o seu exemplo, e nós somos bem-aventurados, isso quer dizer felizes, se nós fizermos. O contexto era Jesus, sabendo que aproximava-se a Páscoa, sabendo que era nessa Páscoa onde ele seria sacrificado, ele ordenou aos discípulos que preparassem ali a cerimônia. Ao chegar no local, como de costume, estava ali a bacia com água e a toalha. Naquela região existe muito pó e as pessoas usavam sandálias, razão pela qual quando chegavam os pés estavam sujos. E como aquela localidade era muito quente, era uma cortesia até que se oferecia aos visitantes fazer a lavagem dos pés. E sempre havia um servo designado para isso. Só que no ministério de Cristo, na igreja de Jesus, não haviam recursos de sobra. A igreja era pobre, razão pela qual eles não tinham condições de pagar um servo para estar ali à disposição. Os discípulos viram tudo arrumado, mas ninguém nem pensou na ideia, né, de chegar-se até a toalha e lavar os pés dos outros. Por quê? Até porque a Bíblia conta que no caminho, enquanto eles iam para lá, a disputa deles era para ver quem que ia se assentar à direita de Cristo, quem ia se assentar à esquerda. Então o que estava na mente deles é: não, eu acho que eu tenho mais condições, eu acho que eu sou o melhor aqui, então eu tenho que estar ao lado direito de Cristo. E o outro pensando: não, mas eu, se não for o primeiro, pelo menos o segundo eu tenho que ser, então do lado esquerdo, e assim vai, né? Jesus precisava mudar a mente daqueles discípulos. Era o último dia que ele estava com eles antes de ser sacrificado. A lição da humildade precisava ser aprendida, a lição de desejar servir ao próximo, eles precisavam compreender. O reino de Cristo não é um reino onde um pisa no outro, pelo contrário, é um reino onde um
serve ao outro. E cada um encontra a alegria em fazer a felicidade do próximo. E a melhor forma que Jesus encontrou de ensinar os seus discípulos foi pelo exemplo. Diz a Bíblia que, tendo ele consciência, ou seja, ele sabia que era o Filho de Deus, sabia que por direito os outros tinham que lavar os seus pés, tudo era dele, mas mesmo assim ele foi e lavou os pés de todos e até do seu traidor. Irmãos, isso mexeu com os discípulos porque foi uma repreensão muda. Jesus não precisou abrir a boca. Mas eles na hora já entenderam o que estava acontecendo e cada um começou a se auto-reprovar pelos seus pensamentos anteriores. Pensando, poxa, eu pensando em ser o melhor e está aqui o mestre me servindo. Que vergonha. E aí, Pedro, aquele impetuoso, né? Aquele que sempre não se continha e falava para depois pensar, chegou até a dizer, Senhor, nunca me lavarás os pés. E aí Jesus falou, olha, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro, sem entender, ainda disse, mas então as mãos e a cabeça também, não quero ficar longe do Senhor. Mas daí Jesus explica o significado espiritual, lá no verso 10, quando ele fala, olha, aquele que está lavado, você já tomou o seu banho, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Quando ele fala no mais todo está limpo, ele se refere ao coração. Perdão, ele diz, no mais todo está limpo, você já estava lavado, se lavou. Agora sim, na próxima frase, vós estáis limpos, agora sim o sentido é espiritual. Eles estavam limpos porque aqueles pensamentos de orgulho, de supremacia, tinham dado lugar a pensamentos de humildade, de querer seguir o exemplo de Jesus. Então eles estavam limpos. Mas Jesus falou, não todos estão limpos. Sabe, na nossa vida, quando nós olhamos o exemplo de Jesus, nós podemos estar na posição dos 11 discípulos ou na posição de um que não estava limpo. 11 olharam para o exemplo de Jesus e realmente sentiram o desejo de serem iguais a ele. Eles viram que Jesus tinha algo de divino, e o que ele tinha de divino era justamente a sua humildade, a sua mansidão, coisa que eles não tinham. Eles desejaram ter as riquezas do céu. Mas um deles, ele esperava ter só a prosperidade aqui na terra. Tudo que ele queria era ter o dinheiro. E Satanás colocou na mente dele que se o mestre estava fazendo o papel do servo que não ganhava quase nada, então pouco ele poderia esperar ganhar com aquele mestre. Razão pela qual era melhor então ele pegar aquelas 30 moedas de prata que estavam prometidas pelos fariseus para que ele entregasse Jesus. Ou seja, pelo menos eu saio no lucro, alguma coisa eu levo. Então, 11 discípulos olhavam a riqueza do céu, caráter. Um olhava a riqueza da terra. Os 11 estavam limpos, mas um não estava limpo. Porque, no verso 11, bem sabia Jesus quem o havia de trair, por isso ele disse que nem todos estavam limpos. Depois que Jesus lavou os pés deles, tomou as vestes, se assentou, e só para confirmar que a lição fora aprendida, ele disse, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, verso 14, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Jesus sabia que nesta cerimônia de lavar os pés aos irmãos, o nosso coração seria abrandado, nós seríamos mudados, o Espírito de Deus ia tocar os nossos corações e nós íamos sair dali mais semelhantes a Ele. Essa foi a razão pela qual Ele instituiu que nós fizéssemos esta cerimônia. A cerimônia que Deus institui, ela não tem o objetivo de nos dar merecimento, ou seja, porque eu fiz eu ganho. Não. Ela tem o propósito de mudar o nosso coração. Sempre nós precisamos entender isso. Isso vale para a Santa Ceia, para o sábado que foi instituído e para todas as outras ordenanças de Deus. O propósito é sempre trabalhar nos nossos corações para mudar a cada um de nós. E aí,
é quando ele nos coloca que nós seremos bem-aventurados, ou seja, felizes, se nós fizermos isso, se nós fizermos o lava-pés. Jesus instituiu o lava-pés e esta é a razão pela qual nós estamos aqui. Nós estamos para seguir o exemplo de Jesus, fazer o que ele fez. Nós notamos pela história que Jesus lavou os pés aos homens. Nós não vemos Jesus lavar o pé de uma mulher. Razão pela qual nós não vemos o exemplo bíblico de o homem lavar o pé da mulher. Mas a Bíblia nos fala de mulheres que lavaram os pés aos santos. Nós podemos abrir em 1 Timóteo, capítulo 5, onde o apóstolo Paulo fala justamente isso. Vejam lá, por gentileza. 1 Timóteo, capítulo 5, a partir do verso 9. O apóstolo Paulo estava falando sobre como é que a igreja devia lidar com as mulheres viúvas. E aí no verso 9 ele diz: nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos. Então veja, nós vemos base bíblica para que uma mulher lave os pés do homem, mas não o contrário. Mas aqui ainda também cabe nós relembrarmos um outro princípio bíblico. Até por uma questão de ética, coerência, né, e moral, não seria razoável que a mulher estivesse lavando os pés de alguém que não fosse o seu marido, né, não fosse o seu esposo, por duas razões. Uma razão, para que não houvesse problemas entre pessoas casadas, e a outra razão é porque, em caso de pessoas não casadas, não se quer que haja qualquer pensamento de homem para com mulher durante uma cerimônia como esta, que é a Santa Ceia. Na Santa Ceia, a nossa mente deve estar focalizada em uma coisa só. E o que é? É o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o exemplo dele por nós, o exemplo de humildade. Então, esta é a razão pela qual nós vemos luz para com que a mulher lave os pés ao esposo, mas por uma questão de ética bíblica, inclusive, que não faça de outros homens, e que o homem lave o pé de outro homem, assim como Jesus lavou os pés dos discípulos que eram homens. Nós vamos realizar a cerimônia do lava-pés, mas não sem antes explicar uma coisa. Por que o lava-pés antes da ceia? A razão é porque Jesus fez assim. Se nós olharmos em João capítulo 13, olhem que no verso 21, ele diz assim: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito, quer dizer, ele ficou incomodado, e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então o que nós conseguimos enxergar aqui? Em primeiro lugar, Jesus lavou os pés dos discípulos, e em seguida foi que eles estavam comendo. Inclusive isso vai em harmonia com o que era o costume oriental. Primeiro fazia-se a cortesia, a visita, ela lavava os pés, e em seguida é que ela participava da mesa, participava da ceia. Esta é a razão pela qual nós primeiro fazemos o lava-pés e depois fazemos a segunda hora, ou a segunda parte, que é o participar da ceia. Quem pode participar, meus queridos? Nós somos instruídos pela Bíblia de que Jesus, o nosso exemplo, ele foi participar formalmente da igreja quando ele tinha 12 anos. Eu digo participar formalmente da seguinte forma, ou seja, ele teve participação ativa no culto. Antes disso, as crianças
não participavam junto com os adultos, pelo menos não fazendo tudo que os adultos faziam no culto. A base bíblica para isso está em Lucas capítulo 2, verso 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Verso 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. No verso 48 diz que quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai? Essa foi a primeira vez na Bíblia em que Jesus demonstrou entender qual era a sua missão. E é a primeira vez que a Bíblia nos registra que Jesus estava no templo participando. E era quando ele tinha 12 anos de idade. Isso também vai em harmonia com o que era o costume hebreu. E aí, tirando este exemplo bíblico, nós entendemos que é razoável que as crianças ou os adolescentes, a partir de 12 anos, participem da Santa Ceia, se quiserem. Mas aquelas crianças que ainda não fizeram 12 anos, que aguardem até que eles tenham idade e possam seguir o exemplo de Jesus. Amém? Amém. Queridos, nós vamos agora sair para fazer a cerimônia dos lava-pés. Todos aqueles que desejarem podem participar, não importa se você foi batizado aqui neste ministério ou não foi, se você é visita ou não é. O que importa é se você deseja seguir o exemplo de Jesus. Se você quer, está aberto. Por outro lado, há liberdade de escolha. Você é quem decide se você vai ou não vai. Aqui não há imposição. Você pode escolher com quem você quer fazer a cerimônia dos lava-pés. Ore a Deus e quem Deus tocar o teu coração, vá até a pessoa e vocês lavem os pés. Outra, esse é o momento também que se há alguma diferença de você para alguém, que você deve pedir perdão a alguém daqui, peça perdão, reconcilie-se, para que nós possamos entrar com o coração limpo, a fim de participarmos da ceia do Senhor. Amém? Aqui estão os irmãos participando da Santa Ceia do Senhor. Eu já tenho 9, só falta 2 anos. É? Legal, querido. Tem um monte de mudar. Tem a dona Quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja. No livro de Mateus, capítulo 26, nós lemos a continuação do relato daquela reunião que Jesus teve com seus discípulos, que iniciou-se com os lava-pés. Como nós tínhamos lido no Evangelho de João,
Jesus ordenou aos discípulos que fizessem os preparativos para a Páscoa. Só que a Páscoa era uma festa na qual sacrificava-se ao Cordeiro, em Mateus capítulo 26. No verso 17, é dito que no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Na Páscoa, um cordeiro era morto e as pessoas comiam a carne do cordeiro junto com as ervas amargas. Só que Jesus era o verdadeiro cordeiro e naquela Páscoa ele seria sacrificado. Embora eles fossem fazer a comemoração na quinta-feira à noite, lembre-se que na Bíblia o dia começa no pôr do sol, portanto já era sexta-feira, né? E aí era a sexta onde Jesus seria sacrificado. Portanto, Jesus não comeu aquela Páscoa tradicional judaica. Em lugar disso, ele instituiu uma outra cerimônia, que esta sim deveria ser celebrada. Nós vimos em João capítulo 13 que ele disse: bem-aventurados sois se fizerdes isso, não era? Lava pés e em seguida esta segunda parte. Aqui cabe uma consideração. A Bíblia não diz que nós devamos celebrar a Santa Ceia uma vez só por ano. Existem aqueles que dizem: como foi na festa da Páscoa, então a Santa Ceia deve ser só na data da Páscoa judaica. Na verdade, o que a Bíblia não diz, nós não podemos assumir como sendo assim. A Bíblia simplesmente comenta que eles celebraram naquela ocasião, mas ela não diz que nós devamos sempre, só na data da Páscoa, fazer a Santa Ceia. Inclusive a Bíblia nos ensina a não ir além do que está escrito. Abram comigo, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 4. E ali nós vamos ver este conselho de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Ali o apóstolo Paulo, transmitindo alguns conselhos para a igreja de Corinto, ele disse: e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Então nós não devemos ir além do que a Bíblia diz. Se a Bíblia não diz que é para comemorar a Páscoa só, ou a Santa Ceia só numa data específica, então nós não devemos colocar isso como imposição, certo? Quando é que nós devemos comemorar então? Quando Deus tocar o nosso coração. E repetindo, né, aproveitando que a dona Lia está aqui também, já falamos isso para todos, mas para se participar da cerimônia, né, dona Lia, não é necessário a pessoa ser batizada no ministério, ser membro e nada. Basta a pessoa querer ou desejar seguir o exemplo de Jesus e ela já está qualificada para participar, né? Porque Deus não reconhece essas diferenças que o homem apresenta e impõe, né? Vamos lá para Mateus capítulo 26, sabendo, portanto, que nós podemos e devemos efetuar a Santa Ceia quando o Senhor nos tocar. Essa é a razão pela qual estamos fazendo hoje. Hoje não é o dia da Páscoa judaica, certo? Mas nós estamos celebrando a Santa Ceia. E isso está em harmonia com a Bíblia. Em Mateus capítulo 26, no verso 21, nós reatamos no ponto onde paramos em João 13. Enquanto eles comiam, Jesus disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai do homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se nunca houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía,
disse, porventura sou eu, Rabi? E ele disse, tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Em primeiro lugar, nós vemos que Jesus orou pedindo a bênção sobre o pão, coisa que nós havemos de fazer agora, em breve. Também é dito que ele disse que o corpo representava, ou melhor, o pão representava o seu corpo. E daqui nós já tiramos um ensino. Existem aqueles que fazem a Santa Ceia com o pão ali, o Pullman, que compra no mercado, aquele fatiado, né? Existem os que fazem a Santa Ceia com o pão, com o fermento, e outros que fazem sem fermento. Mas a Bíblia nos dá uma instrução específica em relação a isso, a qual nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 5. Na Bíblia, o fermento ele é considerado um símbolo do pecado. O Senhor Jesus, certa vez, advertiu os discípulos falando assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então ele comparou o fermento ao pecado, à desobediência, né? Nesse caso, ele citou um dos pecados que era a hipocrisia. E aqui no capítulo 5, a partir do verso 6, Paulo ele transmite uma repreensão à igreja. Ele fala, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? O que ele quis dizer? Um pouco de pecado contamina toda a igreja, os membros da igreja. Verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Os asmos representam a sinceridade e a verdade, a pureza, né? A ausência de fermento, a ausência de pecado. E aqui ele cita justamente esta ocasião da Santa Ceia, porque ele fala, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele está se referindo à cerimônia da Páscoa, só que ela já tinha sido substituída pela Santa Ceia. Então, quando ele se refere à Páscoa para a igreja imediatamente já entendia, é Santa Ceia. E ele falou, celebrem ela com os asmos que correspondem à sinceridade e à verdade. É por essa razão que na Santa Ceia nós usamos o pão asmo, porque ele representa o corpo de Cristo que foi sem pecado. E este pão, ele é partido. Jesus partiu o pão e disse, este é o meu corpo que foi partido por vós. Ele é partido com as mãos e depois é partido com os dentes quando nós comemos. E isso também tem um sentido espiritual. No livro de Isaías, capítulo 53, a Bíblia nos ensina que Jesus seria moído pelos nossos pecados. No verso 5, a Bíblia diz que ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. Iniquidade é aquele pecado que você faz com dolo. Isso está lá em Salmos capítulo 32, verso 1. Aqui, quando a gente fala em direito, existe o crime culposo e o crime doloso. O crime culposo é aquela que a pessoa não teve intenção de cometer. Já o crime doloso é o crime planejado, né? A pessoa decidiu, planejou e depois executou. Em termos de pecado, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a iniquidade, ou seja, aquilo que a gente planeja de mal e faz, isso realmente vai para o nosso livro de registro e por isso nós temos que dar contas. Até porque nós poderíamos dizer não, mas nós dissemos sim, conscientemente, para o que é errado. Foi quando Deus proveu um meio.
O salário da desobediência, do pecado, diz a Bíblia, que é a morte, mas então Deus, Ele providenciou um meio de nos salvar. Foi por meio de moer o seu Filho. Foi um grande sacrifício que ao mesmo tempo mostra o quanto o pecado ele é repulsivo, né? O pecado ele é mau, o pecado causou a morte do Filho de Deus, mas ao mesmo tempo isso mostra a grandeza do amor de Deus por nós. A Bíblia chega a dizer que agradou a Deus moer o seu Filho por causa de nós. Um pai ama o filho, não é verdade? Mas se ele se agradou de moer o seu próprio Filho para nos salvar, é sinal de que ele nos ama, assim como ama o seu Filho. Tanto quanto ama o Filho, ele nos ama também. No verso 10 a Bíblia diz: todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Por quê? Quando a sua alma se der por expiação do pecado, quando Jesus morresse, verá a sua posteridade, verá pessoas como nós, prolongará os dias, dará vida eterna para nós, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A boa vontade de Deus é salvar a todos nós. Deus não tem interesse na perdição de ninguém, pelo contrário, faz de tudo para que todas as pessoas se salvem. Irmãos, quando nós participamos deste pão, nós relembramos tudo isso. Relembramos que nós matamos a Jesus com os nossos pecados, nós o moemos, mas ao mesmo tempo foi ali que nós fomos perdoados. Então nós podemos também comer com um sentido de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Amém? Amém. Quando nós celebramos a Santa Ceia, irmãos, o ideal é que hajam diáconos instituídos para que façam a distribuição do pão e depois do suco de uva. Nós estamos com a nossa igreja infante, ou seja, ela está começando, estamos aqui ainda estabelecendo, mas esperamos que em breve nós tenhamos os homens batizados e que cumpram com aquela regra de 1 Timóteo e possam então estar aqui auxiliando para que nós possamos celebrar a Santa Ceia. Hoje eu farei, mas o Senhor espera que em breve nós tenhamos os nossos diáconos aqui. Amém? Irmãos, o pão é partido só de forma simbólica para representar que o corpo de Cristo foi partido. Eu vou pedir àqueles que vão participar que colocarem em pé. Cada um pode pegar, vai passando. Nós te agradecemos pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agradecemos, Senhor, porque ali está a prova de que o Senhor nos ama. Os nossos pecados são horríveis e levaram Jesus a sofrer. Mas foi ali que o Senhor demonstrou que o teu amor é maior do que os nossos pecados. Nós te agradecemos por isso, Senhor. E ao mesmo tempo em que nossos erros chegar a nós queremos mastigá-lo por aquilo que o Senhor, porque perdoados. Nós somos astos, nós sem exceção. Por nós queremos te agradecer, queremos te louvar. E pedimos que o Senhor receba o coração de cada um de nós, agradecido, o teu próprio prêmio, aquilo pelo qual o Senhor pagou, para que nós fôssemos os teus filhos adotados. Que assim seja, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Em Mateus capítulo 26, no verso 27, é dito que Jesus, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ele disse que o vinho ou suco de uva, ele é o símbolo do seu sangue. Há aqueles que colocam álcool, só que existe um simbolismo aqui na Santa Ceia que não permite que se faça o uso do vinho alcoólico. Mesmo respeito ao o fermento, ele é o símbolo do pecado. E nós vimos que Jesus foi uma oferta sem pecado. O vinho, ele é justamente o suco de uva fermentado, ou seja, com o fermento. Esta é a razão pela qual não se deve usar o vinho alcoólico para a Santa Ceia.
aqui cabe uma consideração. A Bíblia usa a palavra vinho tanto para designar o vinho alcoólico quanto o vinho não alcoólico. E outra razão para não usar o vinho alcoólico é porque, enquanto a Bíblia condena o vinho alcoólico, ela diz que há bênção no vinho não alcoólico. Nós vamos agora para as referências bíblicas. Primeiro, a referência bíblica do vinho não alcoólico. Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65. No verso 8, ali a Bíblia diz assim: Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto em um cacho de uvas, e dizem, não o desperdices, porque há bênção nele, assim farei por amor de meus servos. Na minha Bíblia traz, quando se acha mosto em um cacho de uvas. Outras versões dizem, quando se acha vinho em um cacho de uvas. Ele está se referindo àquela situação na qual a pessoa vai no campo de uvas, ali está o cacho de uvas no pé, e aí ela coloca a sua mão no cacho e ela acaba espremendo algumas uvinhas, e aí cai aquele caldo, aquele suco, né, de uva espremida, e ali é dito, olha, não desperdice este suco, este vinho, porque há bênção nele. Ora, aquilo que você acabou de espremer da uva não é o vinho alcoólico, mas sim o puro suco de uva, o suco prensado, né? E neste há bênção. Este não tem fermento. Este pode ser usado como representação de Cristo que não teve pecado. Por outro lado, a Bíblia não nos aconselha a fazer o uso do vinho alcoólico. No livro de Provérbios, capítulo 20, e no verso 1, Provérbios, capítulo 20, verso 1, a Bíblia diz assim, Provérbios 20, verso 1, o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. E no capítulo 23, a Bíblia é ainda mais específica. A partir do verso 29, o sábio Salomão diz assim, inspirado por Deus, é claro. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro e dirás, espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Então a Bíblia diz que por meio do uso do vinho, a pessoa fica com sentidos distorcidos ou pervertidos e ela acaba então se dando a licenciosidade, né? a buscar as mulheres estranhas. E cita até o exemplo daquele que acaba apanhando até por isso, né? Mas ainda diz, vou buscar outra vez. Ou seja, a pessoa realmente perde o juízo. Razão pela qual a Bíblia nos aconselha a não fazer o uso do vinho alcoólico, principalmente na Santa Ceia, que é um lugar onde nós devemos estar com a nossa mente voltada para o sacrifício de Cristo, e é um culto que nós devemos prestar estando plenamente consciente. A nossa razão não pode estar alterada por nada. E para fechar, só confirmando, a Bíblia nos ensina que o nosso culto a Deus sempre deve ser um culto racional, né? Que nós entendamos e tenhamos plena consciência do que estamos fazendo a cada momento. Em Romanos capítulo 12,
o apóstolo Paulo fala justamente isso, vejam lá. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Estemos a um culto, sabendo o que estamos fazendo, tendo certeza de que o que estamos fazendo está escrito aqui na Bíblia. E outra, não nos conformemos com os do mundo, tragamos o mundo para dentro da igreja, mas que experimentemos a vontade de Deus seguindo conforme a Bíblia nos orienta. Essa é a razão pela qual nós vamos participar agora do vinho, mas não do vinho alcoólico, o vinho não alcoólico, que é o suco de uva, esse que representa o sangue de Jesus sem pecado. E há um detalhe adicional que gostaríamos de falar sobre isso. Ali Jesus disse que aquele cálice, aquele vinho que estava ali, ele era o sangue do novo concerto, ou da nova aliança, ou do novo testamento. E o que é isso? Deus, sabe, o novo concerto de Deus, concerto é algo semelhante a um contrato. E o concerto de Deus inclui todas as promessas que Deus já fez para nós. Todas. Então, todas as promessas são dadas por meio do sangue de Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21, a Bíblia diz: todas as promessas de Deus são em Cristo Jesus, o assim seja, o amém. E dentre as promessas que Deus nos deu, Ele deu uma promessa de restaurar o nosso caráter. Esta promessa encontra-se em Hebreus, capítulo 8, queria ler com vocês, antes de participarmos do cálice. Aqui Jesus fala do novo concerto, ou melhor, Paulo fala do novo concerto. Hebreus 8, a partir do verso 6. Este concerto é a promessa de perdão que Deus fez para todos nós. E nessa promessa também está embutida uma outra. É a promessa de escrever a sua lei na nossa mente e no nosso coração. Escrever na mente quer dizer nos levar a concordar que a lei é boa, que a lei de Deus é justa, que aquilo que está nos mandamentos de Deus tem sabedoria, é correto. Por exemplo, não matar é uma lei boa, etc. Agora, escrever no coração quer dizer nos levar a amar, obedecer a Deus. Então existem os passos, né? Deus nos leva a concordar com Ele, em primeiro lugar, e em segundo lugar nos leva a amar, obedecê-lo. O sangue de Jesus foi derramado justamente para isso. Este é o sangue do novo concerto. Quando nós tomarmos aqui este suco, ele vai representar justamente este novo concerto. Eu peço aos irmãos que vão participar, que se coloquem em pé. Nós vamos distribuir. E faremos da mesma forma que fizemos com o pão. Somente quando todos tiverem sido servidos, então vamos participar juntos. Vamos nos ajoelhar e ter uma palavra de oração. E em seguida vamos participar juntos. Senhor nosso Deus, quero te agradecer de coração
em nome da igreja, a presença do Senhor Jesus conosco. O Senhor Jesus nos ordenou a seguir esta cerimônia, e isso nos dá a certeza de que, sempre que a fizéssemos, no verdadeiro Espírito, Ele estaria presente para nos abençoar. Senhor, queremos Te agradecer pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Ali, Senhor, os nossos pecados foram perdoados, e Jesus ganhou o direito de nos dar o poder para obedecermos. Nós queremos pedir o perdão dos nossos pecados e pedir que o Senhor venha limpar os nossos corações pelo sangue de Cristo. Assim, Pai, como este suco vai entrar dentro de nós e ali fazer a obra que ele precisa fazer na alimentação, que assim também o sangue de Jesus possa purificar as nossas almas, possa nos livrar de todo o pecado, ó Deus. Dá-nos força e vitória nele, para que possamos vencer. Nós vamos tomar, Pai, este suco, agradecidos também, porque nós vemos nele a demonstração do Teu amor por nós. E que assim seja, Senhor, não somente hoje, mas também em breve, quando o Senhor Jesus voltar a participar da Santa Ceia conosco. É o que te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Em Mateus capítulo 26, podem se assentar, irmãos? Em Mateus capítulo 26, a Bíblia diz que, tendo Jesus terminado ali a ceia, eles cantaram um hino. Mateus 26, versos 29 e 30. Jesus disse: digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Jesus está esperando para que a sua igreja fique pronta, a fim de que ele possa de novo tomar parte nesta cerimônia. Ou seja, sem nós, Jesus não há de tomar parte nesta cerimônia. Veja que ele nos espera, que possamos então nos apressar para termos essa cerimônia com ele. Amém? Amém. Quem quer ter a cerimônia aqui, tendo Jesus ministrando? Deixa eu ver as mãos. Amém. Glória a Deus, né? Amém.